Alguma coisa que os médicos falaram aqui no Brasil é que eles tiveram um preparo militar lá em Cuba, né? Além da questão ideológica, também tinha realmente... Você teve algum preparo militar lá? Em Cuba a gente tem preparo militar não só na universidade, sino que a gente começa nos primeiros anos na escola. Tem matérias lá relacionadas ao militarismo. Tem um famoso domingo da defesa lá, que todas as pessoas, em qualquer lugar onde elas trabalhem, precisam, nesse domingo da defesa, fazer algumas atividades voluntárias, né? Em prol da defesa do país. Qualquer um. O jornalista tem que pegar domingo, domingo da defesa. Domingo da defesa, todo mundo lá. É o mesmo dia para todo mundo? Eventualmente sim. Eu não lembro mais, porque é muito tempo, mas era um domingo, chamado assim, hoje é domingo da defesa. Acho que é o terceiro domingo de cada mês, não lembro bem. Tinha que estar lá em pé de luta. O que você fazia no domingo da defesa? Tinha preparo militar mesmo. Tinha um campo de tiro, por exemplo, e você era ensinado a atirar. Era ensinado a você ter alguns comportamentos em caso de guerra. Lá, Cuba é um país militarizado. O governo de lá é um governo militar, e ele educa as crianças desde que elas entram nos primeiros anos da escola até a universidade. Então, o médico está na universidade de medicina, ele também experimenta lá uma fatia daquela questão de militarização. Tinha uma matéria que se chamava PMI, acho que era PMI, as siglas, onde você aprendia ali algumas manobras médicas, óbvio, porém em questão de desastre, em questão de guerra. Então, esse preparo sempre existia. Tinha que ir obrigatoriamente, não podia faltar essa matéria, porque você podia até reprovar um ano por essa matéria. E era visto não só era visto duplamente com outra óptica. Você não vai por quê? Você não vai porque você não gosta, ou você não vai porque você não gosta do governo de Cuba. Então, eram matérias muito bem pesadas nesse sentido. Tinha que fazer. Tinha que fazer, não tinha pra onde correr, tinha que fazer. E Francisco, você conseguiu revalidar o seu diploma aqui, trabalha aqui como médico. Queria que você fizesse uma avaliação da formação médica que você teve lá em Cuba. É uma boa formação? A gente, quando forma em um país, a gente não consegue comparar em termos de formação em matérias, até você não ter um contato com outra coisa. Não posso falar que esse telefone é bom se não tem um outro que é melhor. Você tem um comparativo. Então, a gente se formou em Cuba, eu achava que era uma formação boa. Cuba é mais focada na parte de medicina geral integral, é uma medicina um pouco mais para o povo em termos de formação, né? É aquela medicina comunitária, mas tanto é que Cuba, o que mais exporta são médicos que atuam na atenção básica da saúde, que é a atenção primária. Ali a gente consegue resolver 80% dos problemas de uma comunidade. Não o médico cubano, a medicina da atenção primária, ela é feita para isso, para resolver os problemas de fato, o volume de problemas de fato de qualquer sociedade. Então, para Cuba é mais fácil formar um médico que ele consiga trabalhar em qualquer lugar que um especialista. Porque o especialista atinge um nicho específico. O médico integral ele atinge tudo. Desde criança, grávidas, enfim. Então, a formação é baseada nisso. O que acontece? Quando você sai fora de Cuba e você consegue ver como funciona o sistema do Brasil, que tem problemas, óbvio, intrínsecos também, porém você consegue comparar que você tem aqui alguns acessos em termos de exame, por exemplo. Para em Cuba fazer uma radiografia de tórax, um hospital, na minha época, era muito difícil. Era um exame extremamente clínico, onde você tinha que fazer a medicina um pouco mais clínica, a auscultação, anamnese, enfim. E o raio-x era o último caso. A tomografia, então, era discutida ali com vários profissionais para liberar um paciente X. Então, em termos de interpretação de exame, por exemplo, o médico cubano não tem uma formação porque não se faz lá. Muito básico. Você faz, porém, muito bem restrito. Bem restrito. E, inclusive, as nomenclaturas são até diferentes em termos de resultado. Mas Cuba não é um país, não é aquele mito de que Cuba, a melhor medicina é a medicina cubana. Está longe, mas muito longe disso. Uma medicina, a meu ponto de ver, está bem atrasada em termos de formação de profissionais. Tem bons institutos lá, tem institutos de investigação muito bons, eles conseguem estar igual, em termos de desenvolvimento de vacinas, de medicamentos contra o câncer, por exemplo, realmente a gente vira sendo algum tipo de referência, porque é incentivado, ou incentiva com recursos a esse tipo de profissionais.
O resto, a parte da formação, é a formação básica, do médico básico, que é o que eles vão poder vender para o mundo. Tá. Você não precisa investir um profissional que vai ser um neurocirurgião, porque você não vai mandar para ninguém para abrir a cabeça de ninguém. Não é o mercado, né? Não é o mercado que interessa. Mas você tomaria a vacina cubana Abdala, que eles desenvolveram lá contra a Covid? Sinceramente, não. Sinceramente, não. Não, e em termos de vacina, eu tomei as vacinas aqui porque eu precisava. O pessoal da saúde foi praticamente obrigado a tomar, né, em termos. Mas quando você analisa uma vacina, ela precisa um tempo para ser desenvolvida, testada, avaliada, enfim. E tudo foi feito muito rápido, né? Tudo foi feito muito rápido, tanto as vacinas americanas, como as alemãs, como a cubana. Então, em termos de vacina, era muito arriscado. Vindo de Cuba, não colocaria, talvez, um X, porque lá as vacinas são muito bem desenvolvidas. Cuba é um país que tem vacinas, porém, com certeza não era tal eficácia. E essas vacinas deles, eles não fizeram, né, os testes que deveriam fazer, não teve aprovação da OMS, não teve nada. Na verdade, fizeram um teste com todo mundo e o resultado a gente nunca vai saber, né? Nunca. Lá, os dados médicos lá são bem fechados, assim. Eles não compartilham para o mundo. Quando as pessoas morreram por Covid em Cuba, é muito difícil. Não tem transparência. É muito difícil. E não tem acesso aos últimos estudos que estão na internet, né? Um site tipo um PubMed, uma coisa assim. O profissional cubano não tem acesso agora tem um pouco mais internet. Na minha época, 15 anos atrás, não tinha acesso à internet. Você procurar, quero me atualizar sobre infarto agudo de miocárdio. Vou procurar lá qual é o último medicamento que você está usando para melhorar a irrigação sanguínea do coração. O médico cubano não tem acesso a isso. Até hoje não tem. Na prática, você não tem. Não tem um telefone, vou entrar num site e vou me atualizar com respeito a isso. Não tem. Então, você não pode ter uma medicina que é uma ciência que evolui constantemente. Onde a técnica está sendo aprimorada constantemente. É como você jogar futebol na época de Pelé. Não jogar como você joga hoje. Totalmente diferente. Pode resolver até um problema, mas você não vai estar ali direcionado com respeito a isso. Então, um mito. A medicina cubana não é a melhor do mundo, está longe disso, está focada na atenção primária da saúde, sim. O médico cubano é um médico acolhedor, um médico que abraça, um médico que toca o paciente, até porque não tinha muita coisa para investigar, era mais o teste a teste, e é muito bem visto no mundo por isso, pela humanidade. É estranho porque é um médico cubano, ele é muito acolhedor com o paciente, muito humano, tá, mas ele não pode falar o que pensa para o vizinho do quarto, né? Chega a ser bizarro isso. Bizarro, né? É muito antagônico. Muito. Eu te ajudo, porém, às vezes, eu consigo te ajudar como médico, mas eu não consigo te ajudar como amigo em termos de política. Não dá para entender isso. É uma lavagem cerebral que a gente, durante décadas, a gente é treinado para isso. Então é muito fácil para o médico te abraçar como médico, porém, não te falar também, eu não consigo falar de política porque eu não posso.